Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para fazer o quarto vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo das contradições de Ellen White com a Bíblia. Será que Ellen White contradiz a Bíblia? E nós estamos, então, trazendo alguns assuntos que alguns escritos de Ellen White contradiz sim a palavra de Deus. E o tema de hoje é muito especial. O tema de hoje nós vamos falar sobre salvação. E aí eu queria trazer esta questão para vocês, porque enquanto eu estava dentro da igreja adventista, eu nunca tive certeza da minha salvação. E todos os adventistas que eu conversei até hoje, eles também têm a dúvida sobre sua salvação. Então, pode ser que você, que seja ainda adventista, esteja assistindo esse vídeo e você fale: Não, eu tenho certeza da minha salvação. Que bom que você tem certeza da sua salvação, porque a morte de Cristo na cruz é para nos dar essa certeza. Só que alguns ensinamentos da Igreja Adventista nos traz essa confusão se eu devo ou não ter certeza da minha salvação, porque inclui obras junto com a salvação. Não é sobre obras que nós vamos falar nesse vídeo, mas eu posso abordar isso em outro momento com vocês. Por isso que traz essa confusão, porque é incluído o meu fazer, o meu cumprir também, para então, talvez, me manter salvo. E isso é totalmente distorcido da palavra de Deus, tá? Eu quero trazer aqui para vocês, então, hoje, trazendo essa pergunta. Você que me assiste hoje, adventista ou não, você tem certeza da sua salvação? Nós, como cristãos, como entendedores do sacrifício de Cristo, precisamos ter sim certeza da nossa salvação. Se nós não temos certeza da nossa salvação, é porque nós não entendemos realmente o evangelho da cruz. A gente não entendeu realmente aquilo que Cristo veio fazer neste mundo, tá? Mas isso também eu não vou abordar aqui, posso fazer um vídeo específico sobre esse assunto. E o assunto que, na verdade, eu quero trazer hoje para vocês aqui é alguns escritos de Ellen White que diz que nós não podemos ter certeza da nossa salvação. E vou trazer também versículos bíblicos que dizem sim, que nós podemos ter certeza da nossa salvação, tá? Primeiro escrito de Ellen White está aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. E ela diz assim: aqueles que aceitam o Salvador, conquanto sinceros possam ser, não, presta atenção, não devem jamais dizer ou sentir que estão salvos. Isto é enganoso. Olha para você ver que grave é um escrito desse que é totalmente contra a palavra de Deus. Aqueles que aceitam o Senhor, o Salvador. Você, então, diante da visão de Ellen White, você que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, por mais sincero que você possa ser nesta sua crença, nessa sua fé, você não deve jamais, jamais dizer eu sou salvo ou sentir que você está salvo, porque isso é enganoso. Esta afirmação de Ellen White traz insegurança a nós sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Traz insegurança se aquilo que Cristo fez na cruz foi o suficiente ou não para minha salvação. Aí eles dizem: não, eu sou salvo pela graça. Eu sei que eu não sou salvo pelas obras. Só que eles não têm certeza da sua salvação. Como que uma pessoa, como que uma denominação ensina os seus membros sobre a cruz, sobre o sacrifício, sobre o perdão dos pecados,
E esses membros lá de dentro, ouvindo isso, que somos salvos pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz, ainda têm dúvidas sobre a sua salvação. Porque é um evangelho distorcido. Ao mesmo tempo que você é salvo pela graça, você não pode ter certeza da sua salvação, porque você ainda precisa fazer algo para manter a sua salvação. Porque você precisa guardar os 10 mandamentos, porque lá no final você vai precisar aceitar o sábado como selo, senão você vai estar perdido. Então, sempre envolve o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E isso é um evangelho distorcido. Olha aqui um versículo bíblico que eu trouxe para a gente refletir. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra, são falas de Jesus nesse versículo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele diz o quê? Quem ouve o que eu estou dizendo, quem ouve o que eu estou falando, e crê em Deus, crê no meu Pai, que me enviou nesta terra para salvar vocês, né? Tem a vida eterna. Jesus não traz como uma condição. Olha, vocês estão ouvindo minha palavra? Aqui, não estão? Ótimo. Vocês creem em Deus, no meu Pai, que me enviou nesta terra para salvar vocês? Ótimo. Até aí tá tudo bem. Mas, né, aqui falando, vamos supor que se fosse essa visão, né? A visão de Ellen White. Mas, né, Jesus falando para as pessoas, mas olha, você precisa cumprir os 10 mandamentos, guardar o sábado, ir na igreja todo sábado, vocês precisam ajudar os pobres, precisa fazer isso. Aí talvez na hora do julgamento, talvez, se o seu nome, quando passar lá no santuário, talvez você possa estar salvo. É isso que Jesus falou? É isso que está falando nesse versículo? É isso que a palavra de Deus nos traz? Não, não é isso. Jesus, ele fala, aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê no meu Pai, crê em mim, aquele que crê no sacrifício que eu vim fazer, tem a vida eterna, não é uma consequência que você terá a vida eterna. Aqui está falando tem, é o presente. Você crê, você tem a vida eterna. Não é você terá se você fizer, entendeu? E não entra em juízo. Então, nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que andamos com Ele, que desejamos a eternidade ao lado dele, não vamos entrar em juízo, não vamos entrar no julgamento de condenação ou salvação. Se você creu, você está salvo, não é que você estará salvo, talvez. Você está salvo. E aí não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E essa vida é a vida que Jesus nos dá. Quando ele fala que quando nós aceitamos ele como Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura, é uma nova vida que o Espírito Santo habitando em mim vai me transformar cada dia mais, né? Então, e esse da morte para a vida também pode ser, né? Aqui eu preciso ler o contexto, eu acabei não lendo o contexto todo aqui, mas também nós sabemos que quem morre em Cristo Jesus já passa para a vida eterna, né? Mas isso é um outro assunto também que eu posso trazer aqui em outro vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá para outro escrito de Ellen White. Do Grande Conflito, página 602, a edição em português, tá? Ninguém pode dizer, olha lá, ninguém pode dizer, eu sou santo, ninguém pode afirmar que está sem pecado, é perigoso afirmar que se é salvo. Vamos lá.
eu sou santo, certo? Ninguém pode dizer eu sou santo, mas a palavra de Deus diz que nós somos santos, que significa um povo separado. Cristo fala: sede santos como eu sou santo. Não é isso que Cristo fala? Pois é, a gente pode sim dizer que nós somos santos, somos separados para o reino de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém pode afirmar que está sem pecado, realmente, porque nós somos pecadores, vivemos num mundo decaído e que cometeremos alguns erros ainda nesta caminhada até a volta de Jesus, até a glorificação deste corpo pecador, né? E aqui, então, isso eu até concordo com ela, mas aqui o último frase que ela diz é perigoso afirmar que se é salvo. Isso também é uma mentira, não é perigoso afirmar que se é salvo. Eu afirmo em nome de Jesus que eu sou salva pelo sangue que foi derramado naquela cruz por amor de mim. E este sangue também foi derramado por amor a você. Então, não é perigoso, porque aquilo que Cristo fez não tem algo além daquilo para acontecer para que a minha salvação seja entregue a mim. Não, já foi feito. Jesus falou na cruz: está consumado. Eu cumpri tudo aquilo que precisava ser cumprido para fazer com que o meu povo, aqueles que decidem, né, crer em mim, eles estejam salvos pelo meu sangue derramado. E aí Ellen White diz que é perigoso eu afirmar que eu sou salva pelo sangue do Cordeiro que foi morto no meu lugar, que foi morto por amor de mim. Então, Ellen White contradiz, por isso que é tanta confusão dentro da igreja adventista em as pessoas não terem certeza da sua salvação. Eu me lembro uma vez que um membro da igreja, ele perguntou lá na frente se a gente tinha certeza da nossa salvação. Aí a gente fica assim, ó, levanta ou não levanto, levanta ou não levanto, levanta ou não levanto. O que eu faço? Levanto a mão? Será que eu vou estar sendo muito orgulhosa em levantar a mão? Eu não posso ter certeza da minha salvação. Como assim? Por quê? Porque depende de mim também. E eu não estou sem pecado para poder dizer que eu tenho a salvação. E é essa confusão que a igreja adventista traz, que ninguém tem certeza da sua salvação. Quer fazer um teste? Se você está aqui que é adventista, começa a sair perguntar na sua igreja se você tem, se as pessoas têm certeza da salvação delas. Muitas não vão ter certeza da sua salvação, sendo que a palavra de Deus ele traz esse ensinamento ao próximo versículo. 1 João 5, de 11 a 13, fala assim: e o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Gente, quer versículo mais precioso que esse para você poder ter certeza da sua salvação? Deus nos deu a vida eterna através da vida do seu Filho. Se eu creio no Filho, se eu tenho Filho, eu tenho a vida eterna. Se eu não creio no Filho, eu não tenho a vida eterna. E aí ele fala que escreveu tudo isso para nós que somos filhos dele. Para aqueles que creem no nome de Deus, para aqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador, aqueles que creem, Deus está escrevendo para nós. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, saibam vocês que vocês têm a vida eterna. Não é uma condição. A condição é crer. Você creu no Filho de Deus, você entendeu o plano da salvação, você entendeu que Jesus é o próprio Deus, né? Faz parte da Trindade.
que ele veio neste mundo como um ser humano, nasceu como um bebê, bebês que nascem, viveu nesta terra, pregou o evangelho, que era ele próprio, curou, ajudou, amou, e depois ele foi lá e morreu naquela cruz, no seu lugar, no meu lugar, para perdoar os nossos pecados, e com isso nos dá acesso direto ao Pai. Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu e tem a promessa de voltar uma segunda vez para nos buscar. Você crê, você entende esse plano da salvação? Você aceita esse Senhor, esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você crê, você está salvo, você tem a vida eterna. Não precisa nada além disso. Você tem ponto final. Certo? E aí, qual que é o segundo passo, né? É a gente caminhar com Jesus, o Espírito Santo habitando em nós e transformar a nossa vida diariamente. Aquilo que eu fazia de ruim, eu não vou mais fazer, porque o Espírito Santo vai incomodar meu coração. Eu vou pecar, vou cair, sim, só que cada vez vai ser em grau muito menor, porque o Espírito Santo vai estar me transformando, e aquilo que eu fazia constantemente ruim, aquilo vai começar a me incomodar, e aquilo eu não vou mais conseguir fazer. E o Espírito Santo transforma o meu caráter para honrar e glorificar o nome de Deus, para mostrar que eu sou uma pessoa transformada e que Jesus habitando na minha vida, me tornando filha de Deus, eu preciso refletir essa luz. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Mas, e com isso, tendo certeza da minha salvação, porque ele fala para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Novamente, não é que você terá se você fizer, você terá se você cumprir, você terá se você guardar, se você não comer. Não! Você tem a vida eterna a partir do momento em que você crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314. Nunca devemos dizer estou salvo. Esta é uma expressão enganosa. Nossas vidas devem ser contínuas em crescimento na graça. Concordo, nossa vida deve ser continuamente buscando a Deus, lendo a sua palavra, compreendendo os textos bíblicos, compreendendo a palavra de Deus, para que a gente possa crescer em graça, em conhecimento, crescer no espírito, crescer em entendimento da palavra. Mas, e com isso, eu posso dizer sim, estou salva, porque quem me salva não sou eu, não é as minhas obras, não é o que eu faço ou eu deixo de fazer. Quem me salva é o que Cristo fez na cruz. Quem me salva é Cristo, que morreu no meu lugar por amor a mim. Então, essa questão, nunca devemos dizer estou salvo, é uma frase mentirosa, uma frase que vai contra a palavra de Deus. Próximo versículo fala assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo. Então, Deus, ele nos ama de uma forma tão tremenda que a gente não consegue mensurar, que ele deu o seu filho, seu único filho, para todos. A oportunidade é para todos, todos os que crê no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, Jesus, eu vou trazer novamente a mesma coisa e vou repetir. Não está falando para todo aquele que nele crê e cumpre os 10 mandamentos. Para todo aquele que nele crê e guarda o sábado. Para todo aquele que nele crê e não usa brinco. Não vai ao cinema, não come carne de porco, não faz isso ou aquilo, vai na igreja todos os domingos. Não tem condição. É você crer
você tem a vida eterna. Você crê, você tem a vida eterna. E a partir daí, o Espírito Santo habitando em mim, eu me torno uma nova criatura. E por fim, aqui acho que é o último texto de Ellen White, que está lá em Nossa Alta Vocação, que é um devocional, né, que ela escrevia, página 362. Ninguém deve dizer eu estou salvo. Não é assim que nossa fé deve ser expressa. Como não, meu pai? Nossa fé em Cristo Jesus tem que sim ser expressa com a minha certeza da salvação. Porque aí eu expresso que eu entendi o plano da salvação e que aquilo que Cristo fez na cruz para mim, por mim, foi o suficiente. Essa é a minha fé em crer que Cristo morreu no meu lugar e aquilo foi o suficiente para me dar a salvação, a vida eterna. Essa é a expressão mais linda da fé. Crer no Filho de Deus, crer que ele veio neste mundo, morreu no meu lugar. Crer que esta morte hoje me dá oportunidade de acesso direto a Deus, da minha salvação, da minha vida eterna ao lado de Jesus. Essa é a fé que todo crente deve ter, que todo cristão deve ter. Mas Ellen White diz que não, que essa não deve ser a expressão da nossa fé, dizer eu estou salvo. Isso é heresia. Isso é contra a palavra de Deus. E aqui o versículo de João 6,47 fala assim, ó, Jesus falando, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Creu em Jesus, tem a vida eterna. Creu em Jesus, tem a vida eterna. É muito claro. Não tem outra opção. Quem crê em mim tem a vida eterna. Por isso, eu quero ler mais um versículo aqui, ó. João 10, 28. Jesus falando. Eu lhes dou a vida eterna. Eu, Jesus falando, o poder está em mim, a vida eterna está em mim. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que versículo lindo. Jesus entregou a sua vida, né? Tem até uma pergunta: quem matou Jesus? Ah, foi Pilatos, foi os judeus, foi os fariseus. Não, ninguém matou Jesus, né? Jesus, ele entregou a vida dele, né? Tem alguns que falam que o próprio Deus matou Jesus, né? Porque ele entregou o seu filho, como a gente leu lá em João 3,16. Mas foi o próprio Deus, né, que entregou a sua vida, que deu, né? O que ele fala? Pai, cumpre-se em mim a tua vontade, né? Faça-se em mim a tua vontade. E esta vontade foi a morte de Jesus por amor a mim e a você. Foi por amor a mim e a você. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. E Romanos 8:1, agora, pois, já não existe condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você crê no Filho de Deus, você não passará por nenhum tipo de condenação. Você não passará por nenhum juízo investigativo. Porque você creu, você está salvo. O juízo vai acontecer para os ímpios lá no final, isso é uma outra história. Mas você que crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador, você está salvo. Você está. Você permanece, se você permanecer até o fim, né? Se você perseverar até o fim em Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, você está salvo, você está salvo, a sua salvação está em Cristo. Você estando Cristo, você tem a vida eterna. Não é maravilhoso ter certeza dessa salvação? Não é maravilhoso poder você acordar e dormir todos os dias com essa certeza no seu coração? Essa certeza transforma a nossa vida, que foi o que aconteceu com a minha vida. Quando eu entendi essa realidade, isso transformou a minha vida. Eu vivo todos os dias de forma leve, com vontade de viver, vontade de pregar Jesus, porque eu sei que não depende de mim, das minhas obras.
porque eu sei que ele já fez o meu lugar. E é claro que eu crendo nele, eu vou querer ter uma vida que gere frutos para as outras pessoas também conhecerem esse Salvador. E com isso eu vou ter boas obras, porque o Espírito Santo habita em mim e vai me conduzir a fazer boas obras. Só que as minhas obras, ela não tem poder nenhum para dizer se eu estou salvo ou não, porque a minha salvação vem daquilo que Cristo fez na cruz por amor a mim. E isso é maravilhoso, descansar no nosso Salvador, porque Ele é que fez aquilo que eu jamais conseguiria fazer. Cumprir tudo aquilo para morrer na cruz, perdoando os meus pecados e me dando, então, a oportunidade de viver eternamente ao lado dele. E eu espero que você tenha entendido isso. E que a partir de hoje, se você não tinha certeza da sua salvação, que você possa então ter essa certeza, compreender o plano da salvação, viver com essa certeza no seu coração, tendo o Espírito Santo como te guiando, te transformando diariamente. E você vai ver que a sua vida espiritual vai ser transformada todos os dias. Espero que essa mensagem fique no seu coração e que você entenda que Ellen White, ela contradiz a palavra de Deus. Ela contradiz totalmente o plano de salvação. Por isso, fiquem com a Bíblia e esqueçam, rejeitem, como o Rodrigo diz, rejeitem Ellen White. Fica com Deus e até o próximo vídeo.